Só um momentinho. Gente. Cadê esse povo? Não acordaram? Oxi, Alex. Ah, não, aqui é outra turma. Não sei se são notificações. Tomei um susto aqui. E a gente vai continuar com a discussão sobre trabalho e desigualdade social, né? Enquanto o pessoal no restante não chegam. Se os colegas não chegam, eu vou falar o que é. Vamos trabalhar especificamente A gente já trabalhou aquele modo de produção todo, né? E falamos daquele processo só para relembrá-lo e relembrá-la. Sobre o processo de organização do trabalho ao longo da história, né? Dentro de uma perspectiva marxista. Ok, gente? E, bom dia, Heloísa. Vimos também que o próprio conceito de desigualdade social, vamos assim falar, né? Ele é um conceito no qual tem uma história, né? Ou seja, vai depender do próprio processo de produção da riqueza, né? Vocês lembram daqui? Vocês fiquem atentos, caso caia alguma coisa nesse sentido, mas para aprender mesmo que para que exista desigualdade social, existe o pressuposto da produção de excedente econômico, né? E existe também o pressuposto da apropriação desse excedente econômico por um determinado grupo social. Aí, bom dia, Diego, aí é o momento do surgimento, grosso modo, das classes sociais, né? Então, se você não tem a produção do excedente econômico, tal como ocorria, por exemplo, no que a gente conhece como comunismo primitivo, né? Não há possibilidade de surgimento das classes sociais, né? Então, não havia a exploração do homem pelo homem, né? Mas a exploração não havia porque não havia condições materiais, né? Não é porque era decisão consciente dos indivíduos, racional, tal como Marx vai pregar lá, vai falar sobre o socialismo, né? E o comunismo. Bom dia, Luiz.
Bom dia, professor. Então, essas conversas, essas afirmações sobre a natureza, desculpe, sobre a desigualdade enquanto uma característica inerente a todos os processos de sociabilidade, né? É uma discussão falsa, né? Desigualdade social, ela surge em determinado momento. Sim, e a importância do desenvolvimento da agricultura e da pecuária para que esse processo tivesse sua gênese, né? Então, a desigualdade social não é inerente à história humana, né? Aparece em determinado momento. Porque desigualdade social tem aqueles dois pressupostos que eu acabei de falar, e desigualdade social é diferente de diferenças. Desigualdade social é diferente do conceito de diferença social, né? De diferença, grosso modo, no sentido de que há inúmeras diferenças entre nós seis nesta aula virtual, mas nem por conta dessa diferença nós podemos chegar à conclusão que algum de nós ou um grupo vai ser superior ao outro em qualquer sentido. Né? Somos diferentes, e o diferente não significa que somos desiguais. Desigual, eu sempre falo que desigual, ele pressupõe ou uma assimetria econômica, quando a gente fala de exploração econômica, né? Desigualdade social, desigualdade econômica pressupõe uma exploração econômica de um grupo sobre outro, quando não está relacionada à exploração econômica, quando está relacionada à questão mais ligada às opressões, né, de gênero, de, de raça, de orientação sexual, ela está pressupondo um determinado juízo de valor, né? Ou seja, é uma decisão que pressupõe relações de poder, tá certo? Mas como nós vivemos aqui nesse mundo, né? Nesse mundo de meu Deus, nesse mundo terrível, nós vamos falar sobre como é que ocorre basicamente esse processo de desigualdade social, focando na questão da exploração econômica, no modo de produção capitalista, né? Só recapitulando, os trabalhadores lá na Idade Média, né? Enquanto servos, né? Que a relação de trabalho era mediada pela servidão, eles eram donos dos meios de produção. Ou, donos do meio de produção, não. Eles tinham um meio de produção, né? Se ele não fosse dono de direito, né? Eles eram donos de fato. Ou seja, de fato, no cotidiano, eles eram os próprios donos, manuseavam, né? Estavam a seu dispor, etc. Assim como a terra, se a terra não era de direito deles, eles tinham a possibilidade de usufruir dela, né? De produzir, etc. Mesmo pertencendo ao senhor feudal. Então, a gente falou lá que ele ficava com parte, a maior parte, obviamente, era por senhor feudal e a menor ficava com ele, né? Mas esses dois processos, né, de ele ser dono de parte do que ele produz economicamente e ter a seu dispor meio de produção, ao longo do tempo, né, possibilitou um estímulo na melhoria da produção econômica, né, conjugado com outros fatores, mas esse talvez seja o momento predominante, né, aumento da produção, a melhoria das condições de vida, né, dos servos lá na Idade Média, obviamente, né, gente, que a gente
não tem nem comparação com o processo, realmente com o processo de desenvolvimento da medicina, etc., da indústria farmacêutica, que proporcionou uma melhoria de vida em algumas regiões do planeta muito grande, né, para a população, aqui no capitalismo. Mas, em comparação ao período de decadência e de surgimento do modo de produção feudal, foi um processo de desenvolvimento de avanço, né, que proporcionou uma melhoria de vida, relativa melhoria de vida, um aumento na população, aí todas aquelas consequências que nós falamos, o ressurgimento do comércio, das cidades, né, os burgos e tal. Aí desembocou em quê? No desenvolvimento do modo de produção capitalista. Só que o modo de produção capitalista ele vai se centrar no processo de... Bom dia, Tamires. No processo de surgimento de outras classes sociais, né, da burguesia e do proletariado. Só que, diferentemente dos servos, o proletariado vai estar numa situação muito pior. Porque aquelas duas características importantíssimas lá do período feudal não existem mais para nós, né? Algum de vocês já trabalha, mas tem conhecimento, não trabalhar tem conhecimento que, pelo menos, vamos abstrair, vamos imaginar que só tem indústrias, né? A esfera da produção propriamente dita, né, da riqueza, as indústrias, a agricultura, etc., mas vamos focar na indústria. O operário lá fabrica não sei quantas peças, etc., por mês, por dia, por semana, por ano, e ele é dono de quantos por cento daquilo que ele produz? Hein, gente? Nenhum. Nenhum Não por é dono de cento. nada. 0%. Olha a diferença. Então, em comparação aos servos, ele não fica com nada. E o segundo Muitas vezes ele ponto, ainda é pressionado a fazer mais do que aquilo, né, professor? a gente vai chegar nesse processo. E o segundo ponto, né? Ele produz aqui alguma coisa para atender sua necessidade imediata. O servo produzia, ele produzia, por exemplo, alimento, alguma coisa nesse sentido, criação de gado, etc., que diretamente atendia alguma necessidade dele, né? Dele e dos senhores feudais, obviamente. Sei lá, vamos imaginar produção de queijo. O cara lá produzia, criava vaca, tal, produzia queijo, uma parte ia lá, tal, aquela coisa. Mas ele atendia a sua necessidade também imediata. No capitalismo, por exemplo, imagine um operário. Não sei nem se ainda tem fábrica aqui, mas não sei se. Acho que não tem, não. Mas vamos imaginar aqui uma coisa um pouco cara. Imaginemos que tivesse uma fábrica da Apple, uma fábrica da, sei lá, da Bentley, da Rolls Royce, né? Aqui no Brasil, mesmo essas marcas, Apple nem tanto, mas, por exemplo, a Bentley, né? Onde quer que ela tenha suas fábricas, ou a Rolls Royce ou outras, né? Primeiro que o cara não está produzindo aquilo que atende às necessidades, né? Em primeiro lugar, a produção é porque o cara vai produzir aquilo que dê lucro para ele. Então, ele não se reconhece num produto do seu trabalho, né? O que é o reconhecimento? Ele não se vê, ele não vê no objeto, vamos dizer assim, né? Vou tentar facilitar para vocês, ele não vê no objeto, no seu produto de trabalho, vamos dizer, uma construção sua, algo que está partindo dos interesses deles, da interioridade dele, né? Não está produzindo aquilo que dá prazer para ele, né?
Por exemplo, quando você tem alguma, vamos dizer assim, fazer uma comparação, uma analogia, né? Produtos diferentes, tal, não tá, tem suas diferenças, mas dá para fazer essa analogia. Um artista, por exemplo, um pintor, quando ele está fazendo a obra de arte, né? Mesmo que ele tenha um interesse último em vender, né, para sobreviver, ele está produzindo sua obra de arte e aquilo que ele, no final do seu processo de criação artística, né, mesmo se ele trabalha, etc., estrito senso, ele vai se reconhecer lá, né? Ele está produzindo arte, vai se reconhecer, vai sentir um prazer de estar pondo lá algo que ele sente prazer, que ele tem uma necessidade, né? Então, no capitalismo não é isso, ele não produz aquilo, ele não se reconhece, ele vê algo como, vamos dizer assim, estranho, né? Esse é um ponto. Esse é o conceito de estranhamento do trabalho em Marx, né? Só que esse conceito a gente não vai trabalhar, porque senão a gente teria que ser um mês de aula, tá? Então, ele não é dono da produção, ele não produz o que quer, o que ele deseja. Então, as condições de trabalho dele são as condições que, basicamente, ele não tem direito a nada, ele não tem efetivação a nada, ele não se sente feliz, etc, etc. Então, o processo do sistema de produção capitalista, ele vai ter essa particularidade e esse nível de, vamos dizer assim, de exploração, de violência, mais intenso do que lá no período feudal. Vocês podem estar pensando, pô, professor, mas apesar de milhares e milhares de pessoas não terem acesso a essa sociedade de consumo, etc., houve um processo de melhoria, algum tipo de melhoria nas condições de vida, um acesso a determinada, a um contingente relativamente grande tem acesso, né, ao que o capitalismo produz, etc., etc. Então, talvez sua perspectiva esteja errada, né? Mas quem pensa assim, ele vai se esquecer que o processo de trabalho é um processo importantíssimo para o ser humano, né? Um processo de efetivação, um processo em que ele pode produzir algo que é do interesse dele, um processo em que há, se um laço vamos dizer assim, de sociabilidade, de solidariedade, etc., né? Que não existe mais quando se desenvolve o modo de produção capitalista, né? E quando a gente for estudar as razões das crises da organização terrorista fordista, nós iremos ver que uma das raízes justamente foi uma revolta contra esse tipo de trabalho, esse processo de desumanização, né? Que, novamente falo, eu já dei esse exemplo, vou dar de novo, né? Charles Chaplin trabalha brilhantemente isso, né? Talvez é o grande exemplo que todo mundo dê em sua obra Tempos Modernos, né? Aquele processo que ele fica apertando o parafuso é algo tão automático, se torna tão automático na vida dele, que ele sai do trabalho e continua com o mesmo movimento, né? Imagine você nesse processo de trabalho fabril, né? Durante 30, 40 anos. Então, é realmente uma chatice, né? Um processo de total empobrecimento, né? Então, uma atividade que nós passamos boa parte de nossos dias, boa parte de nossas semanas, meses e anos exercendo uma mesma atividade, então é complicado. Aí você tem isso, o não reconhecimento, não é dono dos meios de produção, tampouco dos objetos de trabalho. Então, o que é? Como é que acontece? Qual a lógica? A lógica é simples, que todo mundo sabe, mas espero que você saiba. Que os meios de produção, a exploração do trabalho, caracterizam a burguesia. A vinda da força de trabalho caracteriza o proletariado. Qual a lógica da organização do capital, do capitalismo? Produzir para a venda.
Então, ele vai produzir para a venda, né? Ele vai lá, vamos supor, vamos abstrair, o cara vai lá, tem determinado dinheiro, geralmente de herança ou algo do tipo, aí faz uma análise do mercado e fala, olha, na Paraíba, tal, aquela região do Brejo, né, as pessoas consomem muito produto X. Tal. Aí o cara vai lá, produz produto X. Aí, nesse momento, tem um outro setor da economia está dando mais lucratividade, e ele vai deixar de produzir X e vai produzir Y. Aí, no outro momento, conjunturalmente, surge um produto Z, aí que está dando mais lucratividade é o produto Z. Aí surge outro produto Y, né? Um produto super luxuoso, etc., que só poucas pessoas vão ter, mas que dá uma lucratividade muito grande, ele vai produzir esse Y. Sucintamente, ele vai produzir para o mercado. Ele produz para o mercado, objetivando, claro, lucro. E aí esse lucro, ele vai ficar com uma parte, com outra parte ele vai reinvestir, vai pagar, tirando os custos, obviamente. Uma parte ele fica, a outra ele vai reinvestir para recomeçar todo esse processo. Né? É a lógica do capital. Né? Ele fica com a parte do lucro, a acumulação do lucro e a reprodução ampliada. Ele vai, por isso que essa é a loucura, porque ele vai sempre tentar reinvestir para ele tentar produzir mais, para ele lucrar mais. Aí ele vai reinvestir, ficar com parte do lucro, reinveste para tentar aumentar a produtividade, etc., aumentar a extração de mais-valia, a exploração de mais-valia, lucro, aumentar o lucro, ele vai começar de novo. Aí começa todo esse processo. Aí morre todo mundo e não fez mais nada da vida, já pensou em dinheiro. Né? Essa é a lógica. Por que isso muda? Porque lá a gente está falando, vamos sempre comparar com os servos, com a Idade Média, por quê? Os servos produziam aquilo que eles era do interesse deles consumir e não vender. Ele vendia num determinado momento, tal, ele produziu mais do que eles consumiam, aí eles saíam para vender, para trocar, e dessa troca, etc., renasce o comércio, aquilo tudo que nós já discutimos. Aqui não. Aqui ele vai produzir para o mercado, para produzir lucro, e se aquela produto, aquela mercadoria, se tiver um valor muito grande e pouquíssimas pessoas tiverem acesso, né? O problema é das pouquíssimas pessoas que tiveram acesso, não tiveram acesso. Ele vai produzir porque dá lucro. Se em determinados momentos, vamos supor, há crises climáticas, etc., etc., por exemplo, e aí, esse fato é corriqueiro, na nossa história teve aquela crise do café lá no começo do século XX, não foi verdade? Se, por exemplo, cai o preço, por exemplo, da soja a níveis mais baixos, do tomate, sei lá, do feijão. O preço no mercado cai. Olha, o preço no mercado cai. Eles não vão hesitar em jogar fora, queimar. Tá. Eles não vão hesitar em falar isso. Mesmo que tenha uma fila imensa de gente passando fome, eles vão jogar fora. Porque aí naquela questão da oferta e demanda diminui e tal, aí o preço tenderá a subir e tal, etc. E por que isso acontece? Obviamente porque é uma produção voltada para o mercado, para a venda. Então, não há nenhum interesse imediato, que eles produzam algo para satisfazer a necessidade da totalidade social. Não há nenhum interesse. Eles querem vender. Se for vender bomba atômica, se produzir bomba atômica, como eles produziam, né? Paciência. Vão produzir lá, mesmo que só uma, aquela vai fazer um estrago danado, eles vão produzir. Tem essa não, produzir arma, agrotóxico, né? Como tem vários que o governo Bolsonaro está aprovando vários de uma forma rapidíssima, né? Que são proibidos lá na Europa, eles estão aprovando aqui, né? Vai causar
Eu não sei se vocês viram, eu vi em algum lugar. Não sei se foi a Bayer. Olha como são as coisas. Acho que foi a Bayer. Vocês conhecem a Bayer, né? É uma empresa alemã, uma multinacional alemã, etc. Vocês hoje não estão participativos. Luiz, você não está falando nada, Yasmin também. Ela, eu li aonde, meu Deus? Porra, eu vi em algum lugar. Poxa, eu não coloquei em algum lugar, eu não botei no meu e-mail, acho que eu não anotei. Há tanta informação na internet, tem tanta informação que às vezes a gente não lembra. Ela tá. Eu acho até que foi, mas eu vou dar uma pesquisada. Dizem, né? Saiu uma notícia que ela tem separado 22 bilhões de dólares ou de euros para fim de indenização para pessoas que desenvolvam o câncer em consequência da utilização do manuseio de seus produtos químicos, principalmente agrotóxicos, dentre outros. Você imagina aí, o absurdo. Ela tem separado 22 bilhões, sendo alemão, provavelmente são euros, né? 22 bilhões de euros. Eu acho que foi até de. Essa notícia acho que foi. Para não sair como. Se vocês não conseguirem confirmação, mas eu vou procurar confirmar. Acho que foi Carlos. Quem postou foi Carlos Mink, né? Que é um ativista, né? Do meio ambiente, que foi ministro, acho que foi de Lula, né? Acho que ele postou isso no Twitter dele, eu li por alto. Se eu não estiver enganado, né? Para você não falar, a pessoa está mentindo, não. Acho que foi ele, com certeza. Imagine aí, você sabe que está produzindo determinados produtos químicos que são tóxicos mesmo, tem a possibilidade de desenvolver doenças, né, gravíssimas como câncer, mas aqueles produtos que podem causar câncer dão um lucro para você. Você poderia pensar, qual é o pensamento, né? Fora do pensamento da lógica do mercado, você poderia pensar que sim. Não, estou produzindo algo que está prejudicando a população. Eu vou pegar esse dinheiro que eu tenho aqui, vou tentar investir em algo que não tenha essa toxicidade toda. Ou, sei lá, algum tipo de produto, algum tipo tal de questões mais sustentáveis. Tal. Vou produzir outra coisa. Porque o que eu estou produzindo aqui no final vai matar um monte de gente. Não, ela prefere indenização, velho. Se ela prefere juntar mais de 20 bilhões de euros, quanto ela já lucrou e vai lucrar com a produção e venda deles? Essa é a lógica do mercado. Para você entender o nível de irracionalidade absurdo que é esse modo de produção. Eles estão separando essa quantia absurda para fins de indenização. Olha, eles já sabem. Eles estão falando aqui que não, o produto que nós estamos vendendo é tóxico mesmo, é cancerígeno mesmo. E quando alguém vier, que a gente já está com dinheiro aqui e tal, a gente dá a lei, pronto. Mas o dinheiro no mundo não vai cobrir a doença ou a perda da vida, né? Não vai voltar à vida, nem vai, pode, né? Fazer com que a dor de algum ente querido ou de algum amigo, sei lá, passe, né? Então, é essa a lógica. Então, isso é o processo de irracionalidade. Se dá por quê? Porque o processo histórico, tal, lá começa já no final da Idade Média, né? Esse processo se intensifica,
Os trabalhadores, eles são alijados de seu meio de produção, né? De sua, sei lá, de sua maquinaria que ele utilizava, que os artesãos utilizavam para produzir tal, que os camponeses utilizavam. Ao lado disso, eles perdem também, no que se refere aos camponeses, o acesso à terra, né? A terra que era mais ou menos de uso comunal, ela passa a ser uma propriedade privada, ela passa a ter seu preço. Então, o desenvolvimento das grandes navegações, aí no século XVIII e XIX, se desenvolve a Revolução Industrial, as grandes indústrias e o grande mercado. Então, eles produzem para o grande mercado. Mas a desigualdade social surge em que ponto de nossa análise, né? Qual o ponto que surge a desigualdade social? Novamente, nós voltamos para a questão da indústria, né? Essa produção de riqueza e tal. É a característica, vamos dizer assim, mais importante do modo de produção capitalista, né? A gente parte para a indústria, né? O cara contrata lá, já vimos que é dono de produção, da exploração, né? Ele tem o capital, ele vai, constrói a fábrica, contrata trabalhadores, né? E vamos supor, vamos botar um número redondo, o cara investiu, tem um investimento inicial de R$ 1 milhão, né? Para ficar redondinho. R$ 1 milhão. Aí, depois de. Bom dia, Eliane. Depois de 3 anos, ele tem 2 milhões. Não, depois de 3 anos, vamos supor assim. Depois de 3 anos, ele está com um capital de 5 milhões, né? Conseguiu um capital de 5 milhões, mais de lucro que foi para o bolso dele e tal, tirando todos os custos e tal. Lucro. Ele, durante esses 5 anos, ele teve 2 milhões de lucro. Né? Obviamente que esses números são totalmente aleatórios. Ele teve 2 milhões de lucro em 5 anos, o que nos dá 400 mil por ano, né? Tá certo? Aí ele saiu de 1 para 5 e com lucro de 2 milhões, né? Então ele recuperou o capital investido e tal, né? Deu para dar uma viagem aí pelo mundo, comprar algumas coisas, né? Comprar um apartamento, uma casa, viajar, Fernando de Noronha, Paris e tal. Né? Aí você se pergunta, a pergunta que fica, e que eu gostaria que vocês me respondessem, qual o processo, o mecanismo que ocorre na produção dessa indústria, que fica mais fácil, que faz com que eu, há 5 anos, tenha 1 milhão e 5 anos depois eu tive um lucro acumulado de 2 milhões, ou seja, 400 mil por ano. O que acontece no meio da produção que permite que o cara tenha isso? Qual é a mágica? Ele tem alguma impressora de dinheiro lá, tal? Ele tá uma fábrica, por exemplo, de, sei lá, celulares. Além da maquinaria que possibilita ele produzir celulares e da mão de obra, ele tem alguma impressora lá que vai produzir reais? E não tem, né? Porque a impressão de dinheiro, ela é feita pelo Banco Central, né? Não literalmente pelo Banco Central, mas tem esse monopólio. Tem outras empresas que fazem, eu acho, né? Aquela casa da moeda, né? Mas não sei nem se já privatizaram, né? Porque o Paulo Guedes quer privatizar tudo, eu acho que não conseguiram privatizar, não. Mas então a produção a Casa da Moeda que produz, né?
Qual é o mecanismo? E esse é o mecanismo que é a origem da desigualdade, toda a desigualdade social desse modo de produção. Hein, gente? Vocês sabem. Vocês estão com preguiça? Não, mesmo com um salário relativamente alto, mesmo com um salário que dê para suprir as necessidades dos trabalhadores, etc., um salário relativamente alto e tal. Não. Está tudo na legalidade, ele não precisa fazer nada de aumentar, diminuir. A lei dos mercados vai falar assim, olha, aquele país determinado com aquela escolaridade e tal, se paga R$ 4.000 por mês. Eu vou botar até uma coisa para dificultar. Ele paga 4.000, não. O cara tem um monopólio da produção, um celular novo, tal, tem um monopólio da produção, e no momento ele pode pagar R$ 6.000 por mês. Ele paga até um valor a mais do que o preço de mercado, né, daquela força de trabalho, com determinado nível de escolaridade e tal. Ele está pagando 6.000. Né? As outras empresas pagam 4, mas ele tem monopólio, nova tecnologia, está pagando 6. E aí, gente? Luiz, tá dormindo ou tá acordado? E Tô aí? aqui. Bora! Como é? Que mágica que o cara faz? Gente, Rapaz, o cara pode simplesmente, né? Ao passar dos anos, muito provavelmente o lucro da empresa vai aumentando, mas o salário dos funcionários não. Esse é o problema. mas mesmo se aumentar o salário do funcionário, vamos botar ainda isso. Aumentou o salário do funcionário durante 5 anos. Ele pelo menos repôs a inflação. Ele deu um aumento real, por exemplo, de 2, 3%. Não, nesse caso a gente está dando exemplo de Só negando de imposto. novo. Não. Ele tá agindo totalmente dentro da legalidade. Dentro da legalidade. Não está fazendo nada ainda, tá? Ele está fazendo tudo direitinho. Sim, pode ser. Pode aumentar o lucro, porque, sei lá, a taxa de natalidade subiu, melhorou as condições de vida, né? Possibilitou um maior acesso à renda e melhorou. Mas ele está fazendo tudo dentro da legalidade, como fala, está pagando a mais. Bora, menina, Heloísa, Eliane, Yasmin. Vocês não estão dormindo, não, né? Yasmin? Tamires? Nossa, esse povo tá dormindo, viu, velho? É melhor a hora de 10 horas mesmo, vocês estão mais acordados. Como é o funcionamento, gente? Básico. Não é, Diego? É melhor a hora de 10 horas mesmo, que ele participa. Dormir, né? Hipoteticamente, cada operário produz, vamos supor, o equivalente a, vamos colocar, 1.000 celulares por mês. Esse 1.000 celulares por mês, com preço de mercado, né, tal, já precificou aquela coisa toda da economia da administração, né, tal, fez tudo. Esses 1.000 celulares por mês, se vender todos, tal, dá, vamos supor, R$ 50.000. R$ 50.000. Aí você vai tirar todos os custos. Celular barato, professor. É porque é fábrica. É o preço de fábrica, não é o preço de varejo. Né? Ele está vendendo para os grandes varejistas. Né? 50.000. Não, eu falei 50.000? 50.000. Ele tirou todos os custos, com, sei lá, financiamento, tal, luz, água, tal. 10.000, 40.000. Né? Tudo que você imaginar. Menos o salário, quanto foi que eu disse que era o salário? 6.000. Né?
A gente está simplificando de bem para vocês entenderem, 6 mil. Né? São 16 mil. Sobrou quanto? Gente, sobrou 36, não foi? Esse 36, já tirando todos os custos, né? Vai para o bolso do dono da empresa. Isso é a lógica do capital, né? Vai para o bolso do dono da empresa. Abstraindo o reinvestimento dele, tal, nas máquinas, tal, abstraindo tudo isso. Foi 36 mil para o bolso dele, né? Aí eu faço a pergunta, isso daí está bem simplificado. Faço a pergunta não, aí eu afirmo. Aquele 1 milhão, que em 5 anos passou a ser 5, e lucro do cara que foi 2, né? 3 milhões foi reinvestido, tal, custo, tal, foram 2. É simplesmente trabalho não pago. Ou seja, aquilo que é conhecido como mais valia ou mais valor. Ou seja, o operário produz uma quantidade de riqueza material, de riqueza, maior do que o salário que ele recebe, e essa diferença é apropriada pelo dono da empresa, pelo capitalista. Esta é a origem da riqueza de todos os capitalistas, né? A exploração desse trabalho. A mágica não é mágica, é a exploração do trabalho do outro. Então, não é questão de aumentar o mercado que fez isso, não. A questão é que ele está seguindo toda a legislação, está fazendo tudo direitinho, etc, etc. A riqueza vai ser sempre oriunda desse processo na esfera da produção. Vai ser sempre esse. O trabalhador vai produzir X, ele tem um salário Y, e de X menos Y vai ser a apropriação do dono da empresa. Então, o processo de desigualdade social é um processo que já nasce tem sua origem no processo de produção. Quaisquer que sejam as tentativas de diminuir esse processo de desigualdade social, não apagam essa lógica da produção. Por exemplo, estado do bem-estar social, políticas públicas de assistência social, políticas públicas universais, etc, etc, tentam equilibrar essa balança entre capital e trabalhador. O capital sempre vai estar acima do trabalhador, né? Mas são sempre políticas que vão tentar atenuar. Por que eu vou tentar atenuar? Porque esse processo de desigualdade social, que vai dar origem a um processo de concentração de capital, essa lógica do capital, né? Fundada na mais-valia, na concentração de capital, na concentração de renda, etc, etc, sempre vai existir quando essa organização da sociedade, essa organização econômica for o modo de produção capitalista. Sempre vai existir. Não tem outra. Não há possibilidade outra. Né? Não existe outra possibilidade. Né? O trabalhador nunca vai receber aquilo que ele produziu. A totalidade do que ele produziu. Senão não vai haver capitalismo. Né? Vai haver outra coisa, mas não capitalismo. Não necessariamente socialismo. Mas não vai haver, porque a origem da riqueza vai ser essa. Independentemente, o cara paga acima do valor de mercado, da força de trabalho, paga menos, etc., ou pagando mais ou pagando menos, vai ser sempre a origem é essa. Não tem o que falar. Né? Não tem. Então, essa desigualdade social vai ser essa. Na esfera da distribuição, que fala os keynesianos, outros economistas, eles vão tentar diminuir essa assimetria na própria
esfera da distribuição, ou seja, vai aumenta o imposto, aí esse imposto vai financiar tal, título da dívida pública, tal, tudo, mas a desigualdade, novamente, pode ser atenuada, mas nunca vai ser superada, porque é a lógica da sociedade de classe, especificamente do capitalismo. Qualquer país do mundo que tenha relações sociais baseadas no capital, no tabela salarial. Então, não há como escapar dessa lógica. Né? Marx vai falar no século XIX, né, no processo de todo esse mecanismo, ele vai chegar à conclusão que a tendência do capital é a concentração de capitais, concentração de renda, principalmente, etc. Né? E que aí um economista francês chamado Piketty, né, lançou o Capital no século XXI, né? Não sei se vocês fez uma zoada danada quando ele lançou esse livro, né? Com farto, gráficos, matemáticos, um, um, um livro grande, bem grande, mas com farto material estatístico, né? Muito material estatístico, né? Muito. Ele falando sobre o processo de concentração de renda do capital. O intervalo de tempo eu não me lembro. Eu não me recordo. Ele estava falando justamente isso, capital realmente, principalmente no século XXI, houve um processo de concentração de renda muito grande, mas Marx já tinha falado no século XIX, mas como esse povo adora matar Marx, aí Piketty lança esse livro, aí fica com a história toda, o cara fala lá no século XIX, né? Mas, tirando isso, ele teve a comprovação empírica, né, de um processo que Marx estava falando lá já no século XIX. Aí dá um burburinho enorme esse livro de Piketty. Aí os ideólogos liberais, né, ficaram polvorosas, né, questionaram isso, questionaram aquilo, né, porque eu repito aqui que a religião do tempo moderno é o dinheiro e o próprio modo de produção capitalista, né? Então você não pode falar, e dentre deles o livre mercado, né? O liberalismo. Você não pode falar nada mal, que é concentrador, que vem um monte de ideólogos, uns pagos, muito bem, né? Os economistas de mercado são pagos e muito bem por eles, outros que, nesse processo de socialização, né, que nós temos, né? Absorvem essa lógica e defendem mesmo se prejudicando, né? Um processo de socialização, de internalização de valores tem desses absurdos, né? Que a gente está estudando, que nós vamos continuar estudando. Então, aí houve aquele chororô, literalmente, mentira, no capital, parece que estão matando a mãe, né? Não, liberalismo, socorro, não. E esses processos, por que ocorre? Porque o móvel é acumulação de capital, é acumulação de riqueza. Com a acumulação de capital, acumulação de riqueza, o sujeito vai intensificar a exploração da força de trabalho, através da mais-valia absoluta, né, aumentando a jornada de trabalho, etc., dentre outros mecanismos, ou desenvolvendo a tecnologia tal, através da mais-valia relativa. Né? Então, ele vai procurar o quê? Que aquela produção aquele excedente econômico, aquela produção dos trabalhadores, no final de determinado período de tempo, parte maior, cada vez maior daquilo que ele produz, vá para ele e não para os trabalhadores. Então, nesse processo, ele pode abocanhar a mesma quantidade de riqueza produzida para ele, através da intensificação da força de trabalho, por exemplo, através do financiamento. Por isso que a política é indissociável da economia. Hoje vai entrar em votação MP, é uma mini reforma trabalhista que é terrível. Pense no absurdo, Paulo Guedes está fazendo. Pense no absurdo, Paulo Guedes está fazendo. Eu esqueci a MP, mas na próxima aula, quinta-feira, a gente volta a essa discussão melhor. Pode ser por dois momentos. Ou, por exemplo, a mesma quantidade de riqueza, ele através, por exemplo, da diminuição do salário, ou
ele paga para os parlamentares aprovarem, por exemplo, a reforma trabalhista que retira o dinheiro. Então, a mesma quantidade de riqueza produzida que ele, vamos supor, abocanhava 70% e 30% para os trabalhadores, né? Ele pode passar através dessa compra de parlamentares, etc., ele aumentou para 70%, que ele deixou de pagar determinado direito, ele pôde fazer isso, aquilo, teve novas isenções, etc., ele poderia pagar, passou de 70% a 80%, então 80% vai para ele e 20% para os trabalhadores, né? Com a mesma quantidade de produção de riqueza. Ou ele pode desenvolver a nova tecnologia, investir na tecnologia, aumentar a produção de riqueza, e nesse aumento da produção de riqueza, ele abocanhar uma parte maior desse aumento. Então, a tendência dele vai ser sempre, sempre, sempre ficar com a maior parte da riqueza social produzida. É a tendência, o cara, como tem aquela história do escorpião e da rã, acho que é escorpião e da rã, né, gente? Que a rã tava o escorpião e a rã na margem do rio, né? Obviamente um rio com uma correnteza forte, né? Aí tal. Vocês conhecem essa história, gente, vocês estão muito calados. Aí ela fala, poxa, eu quero passar para o outro lado, mas eu não sei nadar, etc. Eu posso ir nas suas costas? A rã responde, não. A cara, por quê? Você é escorpião, poxa, você vai me matar. Aí ela, não, o escorpião, não, por favor, eu preciso, tal, eu juro a você que eu não vou fazer isso. Aí a rã acreditou nesse golpe. Falou, não, bora. Aí no meio do rio ele picou a rã. Aí a rã olhou, lógico, e falou, poxa, escorpião, mas você me prometeu que não ia fazer isso. O que é que o escorpião disse? Vocês conhecem isso, pelo amor de Deus, gente. Participem da aula, que a gente já está terminando. O escorpião disse, desculpe, mas é a minha natureza. É a natureza, lógico que uma construção social, etc. Mas é a lógica do capital. O capital é isso, o capitalista é isso. Ele não tem o que fazer. Né? Se ele não fizer desse modo, ele vai ter enormes dificuldades, mas ele vai querer sempre aumentar a produção, ou se não aumentar a produção, aumentar, sei lá, outras formas de aumentar a produção de riqueza, que a gente está ainda na esfera industrial, né? Mas ele vai querer sempre abocanhar mais e mais e mais. É a lógica, ele vai querer sempre mais e mais e mais. E desse querer sempre mais e mais e mais, ele vai estar dando origem a um processo de aumento da desigualdade social, empobrecimento da classe trabalhadora, etc, etc. Porque a lógica do capital é que domina a ação dos indivíduos, não é o indivíduo que domina o processo produtivo. É o processo produtivo que se torna autônomo e faz com que todos os indivíduos se adaptem a ele. Então ele vai lá, é assim, assim. Novamente, a gente está falando do estranhamento, né? Do trabalho, que tem essa consequência, a criação de uma realidade que domina nossas ações. Vocês já ouviram em noticiários do mercado mesmo falando, porque o mercado quer isso, porque o mercado quer aquilo, então em crise porque o mercado foi isso. Então é o mercado que domina nossas ações, né? No fim das contas, né? E esse processo sempre vai existir. Enquanto houver capitalismo, sempre vai existir. Porque esse processo de querer sempre mais, lucrar sempre mais, produzir sempre mais, etc, etc, em detrimento da força de trabalho. Ou seja, em detrimento do salário que eles recebem, basicamente. Né? Esse maior custo da produção, que é o salário, ele vai tentar diminuir, tentar aumentar a taxa de exploração, tentar lançar uma nova tecnologia, etc. Sempre, mas sempre no final, tentando abocanhar a maior parte da riqueza social produzida pelos trabalhadores. Por isso que a desigualdade social, etc. Aí eu digo, é inerente ao próprio processo de desenvolvimento do modo de produção capitalista e todos os modos de produção assentados em classes sociais antagônicas. Então, gente, é um processo que tem sua origem
na esfera da produção através da extração da mais-valia ou mais-valor do capitalista em relação ao trabalhador. Em todos os processos de tentativa de melhoria da situação do trabalhador, mediado pelo Estado, né, com políticas públicas, nunca vão superar essa relação. Terminamos nossa aula hoje e tal. Só finalizando, obviamente que essa grande descoberta do pensamento crítico de Marx, inúmeros pensadores críticos a Marx tentaram já criticar essa concepção, essa análise, ou como eles gostam de usar, refutar, mas nenhum deles conseguiram. Porque é um dado da própria realidade, a própria realidade não se refuta. Né? E o máximo que eles conseguem é justificar todo esse processo com a desculpa que os capitalistas têm, vamos dizer assim, um direito moral de se apropriar dessa riqueza, porque eles se arriscam, eles juntaram dinheiro e tal. Mas isso são fantasias e outro dia nós conversamos sobre isso. Mas dessa relação, quero que vocês fiquem que é o processo de desigualdade social está diretamente vinculado ao processo de extração da mais-valia na esfera da produção. Então, é essa a origem do processo de desigualdade social, desigualdade estritamente econômica, né? Dessa sociedade que nós vivemos, pelas suas particularidades históricas, pelo seu desenvolvimento histórico. Mas é isso, gente. Espero que tenham compreendido essa exposição e tal. Aviso a vocês que no domingo eu deixei lá, novamente, um vídeo gravado com resoluções de questões do Enem, o segundo vídeo. Na próxima terça nós voltamos, né? A gente vai ter aula na quinta, mas na próxima terça vai ser novamente a resolução de questões, tá certo? Mas para além dessa aula que nós estamos tendo de resolução, estou postando essas gravações também. Viu, gente? Então, obrigado pela presença, pela participação. Hoje vocês foram um pouco mais quietos, principalmente Luiz. Mas na aula de quinta-feira, como vai ser 10 horas, vocês vão vir de 2 aulas, eu acho. Espero que vocês estejam mais animados para debater, participar da aula. Luiz, um abraço. Diego, outro abraço. Yasmin, um abração. Tamires, até mais. E Eliane. Encontro todos vocês na quinta-feira, às 10 horas, né? Valeu, gente. Valeu, professor.